Olá pessoal, bem-vindos a Apostilas Opção. Eu sou o professor Bruno Queregatti e hoje nós vamos falar de frações, pessoal. Introdução aí ao curso de frações. Bom, galera, seguinte, frações é um conceito matemático muito importante que a gente precisa utilizar aí em diversos conteúdos da própria matemática, resolver equação, resolver regra de 3, resolver porcentagem, e tem aquele conteúdo que a gente chama de conteúdo elementar, né, que vai funcionar aí para todos os outros conteúdos. Então é muito importante que vocês saibam o que é frações, saibam fazer as operações com frações, que vai ser o ponto-chave aqui da nossa aula, e aí, dominando isso direitinho, vocês têm aí capacidade para seguir e aprender os outros conteúdos. Beleza? Então vamos começar, pessoal, definindo o que são as frações, né? Então eu escrevi aqui uma definição bem simples, que é relação matemática que representa a divisão de dois termos. Então, basicamente, o que é feito da fração, né? Quem já conhece aí a fração, lembra que ela é montada da seguinte maneira. Você tem dois termos, um em cima, um embaixo, né? E eles são separados por uma barra, certo? Então você tem um número aqui e um outro número aqui. Certo? Aí vamos colocar como exemplo, vamos lá, vou colocar o 2 aqui e o 3. Então é a fração 2 sobre 3, ou 2 terços, né? Temos a nomenclatura específica para ela, não vou entrar tanto em detalhe em nomenclatura aqui, a gente vai focar mais nas operações. Mas nas apostilas, obviamente, você tem aí a nomenclatura certinho para vocês memorizarem. Se não lembrarem muito da nomenclatura, lembra sempre do número um sobre o outro. Então, 2 sobre 3. Tá certo? Então 7 sobre 8, 3 sobre 4, 5 sobre 6, 5 sobre 12. Se vocês falarem isso, formalmente também está correto, tá? Então a fração basicamente é isso. Essa barra aqui, pessoal, que é a barra que separa os dois números, nada mais é do que uma divisão. Então a fração, ela nada mais, nada menos, representa o quê? A divisão, nesse caso aqui do nosso exemplo, do número 2 com o número 3. Então, 2 sobre 3 significa o quê? 2 dividido por 3. Tá? Então, é uma representação matemática para indicar a divisão. Então, isso é igual a ser uma divisão. Então, professor, eu tenho 4 sobre 5. O que é 4 sobre 5? 4 dividido por 5. Tá? E essa representação é muito importante para a gente justamente representar essas partes, essas divisões. Na apostila vocês vão ver muitas relações de quadradinhos, retângulos, divididos, para justamente vocês entenderem que é sempre a representação de uma parte com um todo, tá? Então a fração serve muito para esse tipo de abordagem, desse tipo de representação, ok? Então tá aqui a indicação de divisão, e esses dois termos, né, que a gente está falando 2 sobre 3, eles também têm nome, tá? E eles são batizados da seguinte maneira: o 2 é o que a gente chama de numerador, e o 3 é o que a gente chama de denominador. Então 2 sobre 3, o 2 é o numerador, e o 3 é o denominador. Beleza? Então essa é a definição formal aí da fração. Passando agora um pouquinho mais para frente, a gente vai falar de frações equivalentes. O que significa isso, pessoal? A fração, ela tem uma propriedade bem interessante, que até pela formatação dela é muito utilizada aí para a gente fazer algumas simplificações. Que é a seguinte, ó, se eu tenho aquela fração lá, o exemplo que eu coloquei no slide anterior, 2 sobre 3, tá? Se eu multiplicar aqui em cima por algum número, sei lá, vou chutar um número aqui, tá, pessoal? Vou multiplicar por 4, por exemplo. E fizer a mesma coisa embaixo, no denominador, tá? Vai ficar o quê? 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 4 dá 12, tá? E qual é a propriedade que a gente está dizendo aqui? Se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo fator, então podia ser vezes 4, vezes 5, vezes 7, vezes 9, e fizer tanto em cima quanto embaixo, essa fração que é o resultado aqui, ela é equivalente a essa. E se vocês fizerem as divisões, vai dar exatamente o mesmo número. Prova disso é que eu posso fazer exatamente a operação inversa. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o 8 e dividir por 2 e o 12 e dividir por 2, eu vou ficar com 4 sobre 6. Outra fração equivalente. Então essas três frações estão querendo dizer a mesma coisa, o mesmo valor. E aí é por isso que a gente chama elas de equivalentes. Então qualquer fração que a partir de uma você multiplica ou divide em cima e embaixo pelo mesmo número, você gera uma fração que a gente chama de equivalente. E isso vai ser super importante para a gente fazer o quê? Simplificações, tá? E aí aqui só para mostrar como é que volta, pessoal, se eu dividir por 2 aqui de novo em cima e embaixo, ó que interessante, volta por 2 terços.
Ou seja, essas frações são todas iguais. Querem dizer a mesma coisa. E aí vai cair num conceito que a gente chama de proporção, que é um outro conteúdo que vai ajudar a gente, inclusive, a aprender um outro conteúdo chamado de regra de 3. Tá? Então, quando vocês forem estudar a regra de 3, lembre-se disso. As frações equivalentes, quando você monta ela certinha, você pode igualar. E aí, a partir do momento que você iguala, você tem uma proporção. Tá? Então, frações equivalentes é o que deriva esse conteúdo de proporção. Então, essa é a primeira propriedade importante que vocês precisam ter de frações. Tá bom? Então, multiplicando em cima e embaixo, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo termo. Agora vamos para outra parte muito importante também, que é o quê? Você aprender a fazer operações com as frações. Então, nessa aula aqui a gente vai fazer soma e subtração, e numa outra aula vocês vão ter multiplicação e divisão, tá? Então, vamos começar com soma e subtração. Tem dois jeitos de fazer. O jeito clássico da matemática, que é como a gente ensina na escola, que é o que a gente ensina em livros em geral de matemática, é o que basicamente vocês vão ver mais. E tem uma segunda maneira que a gente chama de, entre aspas, bitolinha de concurso, né? Aquela coisinha, pô, professor, aquele jeitinho mais rápido da gente resolver a questão. Mas aí eu já dou um alerta para vocês. Para resolver do jeitinho mais rápido, que eu vou explicar aqui, vocês têm que saber bem fazer operação com frações equivalentes. Por isso que eu coloquei ela, inclusive, no começo da aula, tá? Então, a partir do momento que você souber fazer fração equivalente e conseguir simplificar, a gente vai conseguir fazer da segunda maneira bem mais rápido, tá? Enquanto vocês não dominarem muito isso da simplificação, faz pelo primeiro jeito, que a chance de sucesso é maior, tá? Aí sempre aparece ah, professor, é mais fácil do outro jeito. Pessoal, dica fundamental aqui para vocês. O jeito mais fácil de fazer é o jeito que você acerta. Tá? Então pode ter um jeito que um amigo de vocês faz que ele se sinta bem, você se sente bem com o outro jeito. Se você se sentir bem com esse jeito e acertar, mantém esse jeito. No concurso, em provas em gerais, a gente não quer saber o jeito, né? A gente quer saber se você sabe ou não. Então se você resolver de um jeito que você se sinta à vontade, tá valendo, beleza? Mas eu vou explicar os dois jeitos aqui. Então a primeira maneira é usando o clássico MMC, que é o mínimo múltiplo comum, que é algo também importante, conceito elementar, que a gente precisa aprender e lembrar sempre como que calcula, né? Então vamos começar aqui, ó, fazendo uma soma do 1 sobre 2 mais 3 sobre 5, tá? Como que a gente faz a soma de frações? Bom, primeiro o que não se deve fazer, né? O que a gente não deve fazer aqui, pessoal? Você não pode somar o 1 com o 3 e o 2 com o 5, tá? Isso está errado em termos de fração, certo? Então a primeira coisa, põe na cabeça como não pode. Como que não pode? Eu não posso pegar esse mais esse e esse mais esse, tá? Não pode. Como que a gente pode somar e subtrair frações? A gente só pode somar e subtrair frações se o denominador, que é a parte de baixo, ser igual. Então, tanto a primeira fração como a segunda tem que ter o mesmo denominador. Aí você olha assim e fala, ih, professor, não tem o mesmo denominador. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mexer nessas duas frações para que elas fiquem com o mesmo denominador e aí, por consequência, eu posso fazer a soma, tá? E aí vocês vão lembrar do quê? Do primeiro conteúdo que eu passei para vocês agora, frações equivalentes. Então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que achar uma fração equivalente do 1 sobre 2 e uma fração equivalente do 3 sobre 5, onde as duas têm o mesmo denominador. E aí eu posso fazer a soma. Como que eu acho isso? Através do MMC, tá? Então como que a gente faz? Eu indico aqui as duas barras, né, indicando as duas frações, e agora a gente vai construir as frações equivalentes. Tá? E a primeira coisa é achar quem? O denominador. Qual que é o denominador comum que eu posso usar os dois? Olha a palavra que eu usei, pessoal. Denominador comum. E o que é o MMC? Mínimo múltiplo comum. Então ele é uma ferramenta para a gente achar o denominador. Certo? Então vamos lá, pessoal. Se vocês lembrarem aí, quem que é o MMC de 2 e 5? Quem não lembrar, faz a regrinha lá do MMC, divisão, tudo bonitinho, não é o foco dessa aula. Mas aí lembrando, o MMC de 2 e 5 é quanto? É 10. Ah, professor, é sempre o produto dos dois números? Não. E eu vou fazer no exemplo de braço para provar que não é sempre o produto. Tá? Mas alguns números geralmente é o produto. Tá bom? Então, MMC, 10. Então agora você já sabe. Bom, eu consegui então ter um denominador que é comum aos dois. Só que agora eu preciso achar quem? Os numeradores para terminar a operação. E aí vocês vão fazer aquela operação que vocês devem ter ouvido lá do ensino fundamental, com a tia, né? Que a gente não chamava nem de professor, chamava de tia. A tia Cocotinha lá, né? A tia Maricota que ensinava a gente, tudo certinho.
lá no ensino fundamental, o que ela explicava pra gente lá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Então, como que eu vou fazer a operação, ó? 10, vou até o 2 aqui, dividindo. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. E olha como faz sentido, pessoal. Lembra das frações equivalentes? É só multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo termo, certo? Então, olha só. Se eu peguei o 1 e multipliquei por 5, dá 5. Se eu pego o 2 e multiplico por 5, dá 10. Olha lá, ó. Construir uma fração equivalente. Tá? E com esse mesmo pensamento, você pode fazer no 3 sobre 5. Porque você olha, bom, antes era 5, agora virou 10. Então, de 5 para 10, o que eu tive que fazer? Vezes 2, né? 5 vezes 2, 10. Então, para manter a equivalência, eu faço o quê? 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. E agora eu construí a outra equivalente aqui, tá? E aí, fazendo a soma, agora sim, né? Se as duas frações têm o mesmo denominador, eu ponho 10 aqui e somo os dois. 6 mais 5, 11. Então, o resultado da soma de 1 sobre 2 mais 3 sobre 5 dá 11 sobre 10. E tomem cuidado. Quando os denominadores são iguais, eu não somo para dar 20 aqui. Tá? Lembra que não pode ser a soma do de cima e a soma do de baixo. Você só pode somar o de cima quando o de baixo tiver igual. E aí você mantém o igual. Ó. Então aqui era 10 e ficou 10. Tá bom? Então esse foi aquele jeito bem devagar para a gente explicar como é que soma frações. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo agora. Ó. 5 sobre 6 menos 1 sobre 4. Agora eu vou um pouquinho mais rápido, tá? É uma subtração. MMC de 6 e 4, quanto que é? 12. Ó, não é o produto, né? 6 vezes 4 é 24 e o MMC deles é 12. Tá bom? Mesma coisa, ó. 6 por 12 multiplicou por 2. Então 5 vezes 2, 10. 4 por 12 multiplicou por 3. Então 1 vezes 3, 3. 10 menos 3, 7 sobre 12. Tá? Então, pelo MMC, a gente consegue resolver tranquilo aí. Agora vamos para a regrinha prática. Como é que funciona a regrinha prática, tá? Então vocês viram que pelo MMC é fazer o MMC dos dois números, faz a fração equivalente e soma, tá? Na regrinha prática, ó, vou pegar o mesmo exemplo, inclusive, para comparar. Como é que vai consistir a regrinha prática aí para vocês usarem nos concursos? Você vai fazer uma fração só, tá? Aí o denominador, ou a parte de baixo, vai ser o produto dos denominadores. Então você vai fazer aqui embaixo, vai colocar 2 vezes 5. Tá? E em cima, pessoal, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma multiplicação cruzada. Então você vai fazer 5 vezes 1. Aqui é um sinal de mais. Então eu ponho o sinal de mais aqui. E esse aqui vai ficar como? 3 vezes 2. Então, ó, prestem atenção no que eu fiz, ó. O de baixo eu multipliquei e o de cima eu fiz cruzado. Então, o numerador de cima do primeiro com o denominador do de baixo. E o numerador do primeiro, o denominador do primeiro com o numerador do segundo, tá? E o sinal mantém, mais aqui. Se você fizer a operação, pessoal, vai ficar como, ó? 5 vezes 1, 5, mais 3 vezes 2, 6, dividido por 2 vezes 5, 10. 5 mais 6, 11 sobre 10 também. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não preciso do MMC. Dá para fazer pela regrinha prática e deu a mesma coisa. Então, é o produto do de baixo, os dois de baixo, e depois a multiplicação cruzada. Tá? Então, você não é fazer esse vezes esse, o 1 vezes o 2. Não, é o 1 vezes o 5 e o 3 vezes o 2. Tem que ser cruzado. Tá? E aí chega no mesmo resultado. Querem ver o outro caso, ó, que foi o que a gente fez também? O que a gente vai fazer aqui, ó? 6 vezes 4. E aí faz cruzado, ó. 5 vezes 4, né? Menos 1 vezes 6, tá? E aqui vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, pessoal, principalmente por ser conta de menos. Respeitem sempre a ordem das coisas, ó. O 5 sempre veio primeiro. Aqui, ó, o 1 veio primeiro,
tá? Não faz invertido, pega esse e depois pega o outro. Então tem que ser sempre o da primeira fração com o da segunda. Aí você pensa, professor, tá com muito detalhezinho essa regra, tô ficando perdido aqui. Faz pelo primeiro jeito, do MMC. Tá vendo? Essa é uma regrinha prática. Se você domina, você faz ela até um pouquinho mais rápido. Mas às vezes nem todo mundo pode dominar isso. Fala, professor, confundi um pouco. Volta para a primeira regra. Pensem sempre nisso, pessoal. Matemática tem vários jeitos de se fazer. Encontre aquele que vocês gostem mais. Tá bom? Bom, seguindo a operação aqui, fica como? Ó, 5 vezes 4, 20. 1 vezes 6, 6. E embaixo fica 24. Fazendo a conta, fica 14 sobre 24. Aí você fala, peraí, professor, mas lá deu 7 sobre 12 no slide anterior, porque é o mesmo. Por que aqui deu 14 sobre 24? Lembra aquilo que eu falei de frações equivalentes? Ó, 14 e 24 são números pares. Se eu dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, 7 sobre 12. Ou seja, na regrinha prática eu encontrei uma fração equivalente à do MMC. Mas o resultado é o mesmo, porque são frações iguais. Só que você está indo por vias diferentes. Então tomem cuidado também com isso. Quando vocês usarem a regrinha prática, vai ter casos que você vai precisar fazer isso. A simplificação através de uma divisão. Então você vê, ó, os dois dá para dividir por 2, eu divido. Pode ser que precise dividir por 3, por 4, por 5, depende dos números. Tá? Então muita atenção nisso. Às vezes vocês veem essa regrinha prática e às vezes pode gerar um pouquinho mais de confusão na cabeça de vocês. Então faz o quê? MMC, método clássico. Tá bom? E aí para encerrar, pessoal, mais duas regrinhas aqui envolvendo sinais, né? Que é importante, às vezes está fazendo conta com duas frações negativas, uma negativa e uma positiva. Como é que a gente mexe com isso aqui, tá? Então vamos fazer, até para ficar um pouquinho melhor, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse primeiro aqui por MMC e esse pela regrinha prática, tá? Eu ia fazer os dois pela regrinha prática, vamos fazer um de cada para vocês terem a revisão completa aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Carregando aqui, os sinais têm que ser sempre carregados. Então eu tenho que pegar o menos aqui, fração, menos, fração. MMC de 2 e 5 é 10. E aí a gente faz, ó. 2 para os 10 multiplicou por 5. Então 1 vezes 5, 5. O 5 para o 10 multiplicou por 2. 3 vezes 2, 6. Aí fica menos 5, menos 6. Né? Os dois são negativos, então pela regra dos números inteiros, como é que fica, pessoal? Menos 11 sobre 10. Ficou com dúvida nisso, pessoal? Vai lembrar de novo a regra lá de soma e subtração de números inteiros. Lá explica as regrinhas de sinal. E ela vai ser utilizada aqui também. Lembrando que fração não é número inteiro, é aquele número chamado número racional, certo? Mas vale aqui também. A mesma regra de sinal de soma e subtração e multiplicação e divisão também vai valer. Beleza? Então, menos 11 sobre 10. Esse aqui, regrinha prática. Então, regrinha prática, 6 vezes 4 aqui. E depois a cruzada, ó. Menos da primeira fração, 5 vezes 4, certo? Mais aqui, 6 vezes 1 da outra. Tá? Então perceba, ó, esse menos aqui eu carreguei daqui. Esse mais eu carreguei daqui. Então perceba que eu respeito a ordem. E tem que respeitar. Tá? Por quê? Tá invertido os sinais. Aí você não pode pegar o menos de 1 e jogar com outro número. Então muito cuidado com isso. Ok? Aí fica menos 5 vezes 4 fica menos 20. 6 mais 1 fica mais 6. Embaixo 6 vezes 4, 24. Aqui fica menos 14, né? Porque é menos 20 mais 6 sobre 24. Aqui eu também tenho que simplificar por 2, certo? Porque os dois são pares, dá menos 7 sobre 12, tá? Por quê? Às vezes vai ter na alternativa, pessoal, às vezes vocês fazem a conta pelo método prático. Vocês chegam nisso aqui, só que a alternativa tá quanto? 7 sobre 12, tá? E são frações equivalentes, então você chegou no resultado certo. Você só precisa mexer para ficar exatamente igual à alternativa. Mas numericamente você já alcançou o objetivo, você acertou. E muitas vezes o pessoal não lembrando de simplificação acha que errou. E fica lá revisando a conta, mas eu tô acertando a conta, mas eu tô acertando a conta. Você tá acertando a conta. Só que você tem que fazer essa passagenzinha final de simplificar um para o outro. Tá? Fazendo isso, pessoal, soma e subtração de frações fica tranquilo. Então relembrando, fração
um número sobre o outro, fração equivalente, dividindo e multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo fator, né, numerador e denominador, e soma e subtração usando ou MMC ou regrinha prática. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa aula de frações. Lembrando que a gente também vai fazer uma de multiplicação e divisão de frações. Beleza? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!